Oi, Max. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, pessoal, eu sou a Aline Fogel, eu sou professora de gastronomia e esse é o Maxwell Rebussi, ele é chefe de cozinha do restaurante Sena, que fica em São Bernardo do Campo. Fala um pouco, Max, você está há quanto tempo lá? Eu estou no Sena desde 2017. Entrei lá em 2017, em setembro, como estagiário. E hoje eu estou de chefe lá. E graças a Deus tem dado muito certo. Tenho me encontrado bastante na gastronomia. E qual que é a pegada do Sena? O que é que vocês costumam fazer lá? Qual que é a ideia principal, assim? No Sena a gente tenta trazer mais uma cozinha contemporânea, né? A gente trabalha com bastante ingredientes nacionais. A gente busca prezar por esses ingredientes. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem visto que vários restaurantes têm trazido cada vez mais. Acho que por influência de tantos chefs aí grandes e renomados que têm mostrado pra gente que a gente pode sim confiar nos nossos ingredientes, né? Então a gente trabalha basicamente com isso. A gente usa bastante tucupi, que hoje em dia é o mais famoso entre os nossos ingredientes, né? Mas a gente usa o tucupi, usa o sagu e muitos ingredientes que as pessoas não conhecem ou até mesmo, Aline, tem um grande preconceito, né? Uhum. A gente tem muito disso no nosso país, do preconceito com algumas favas ou alguns ingredientes aromáticos, porque assemelham-se a cultos religiosos e as pessoas têm um grande preconceito com isso, né? Uhum. É interessante você falar isso, porque tem aumentado realmente por influência de alguns chefs mais famosos, mas ainda falta muito, né, pra gente valorizar e não ter esse preconceito. Então, a ideia desse vídeo é justamente essa, né, a gente trazer alguns ingredientes pra gente conhecer um pouco mais. Então, o Max pegou lá do Sena, né, Max, alguns ingredientes legais, então ele fez uma seleção e ele vai mostrar e a gente vai discutir um pouco sobre as características dele e algumas formas de usar também, né? Porque como a gente acaba Sim. com preconceito, com mais conhecimento. Então, se a gente saber o que é e como usar, acho que fica muito mais fácil, né? Então, o Max até preparou um videozinho, né? Você fez uma tuile de sagu suflado, depois a gente passa aí, ficou bem legal. Bom, vamos começar então? Vamos lá. Então, o primeiro que a gente tinha falado, você já citou o tucupi, então vamos aproveitar. Tucupi preto. Né, o tucupi preto, ele vem da mesma fonte do tucupi amarelo. Então, é aquele caldo, né, de mandioca que é fermentado. E nada mais é que o tucupi amarelo reduzido. Então ele passa por uma redução. O que é redução, né? Quando você pega algum líquido e deixa no fogo, a água vai evaporando e ele vai cada vez mais concentrando, né? Então isso é redução. O tucupi preto, ele pode, depois de reduzir o tucupi amarelo em até 40 vezes, ele vai ganhando esse tom, né, mais escuro, então é por pura redução, não tem corante, não tem nada disso. Então, aqui a gente recebeu até esse tucupi preto de um fornecedor, ele mandou pra gente como uma forma de amostra, ele mandou esse e esse mais concentrado, esse aqui parece uma geleiazinha de tucupi preto também, e ele assemelha-se à aparência a um shoyu, mas o gosto é totalmente diferente. Totalmente diferente. É um gosto muito específico. Você não consegue assemelhar nem ele ao gosto do tucupi. É um gosto de defumado muito interessante. É um ingrediente, assim, de um sabor esplêndido, vamos dizer assim. Traz uma riqueza no paladar, assim, que... Então a gente testou ele com saladas. Em saladas ele cai muito bem, sabe? Ele traz um sabor totalmente diferente. Bom, o tucupi, falando do tucupi amarelo, então é extraído o caldo da mandioca, que é uma mandioca específica, né? A mandioca brava.
que se não passar por cozimento, ele é tóxico, né? Então, ele é cozido por várias horas e com o calor, essa toxicidade, ela é eliminada. E depois disso é reduzido por até 40 vezes. Então, o Max trouxe aí um tucupi preto que está líquido e um tucupi que está mais cremoso, mais pastoso. Então, a diferença dos dois é que um é mais reduzido que o outro. Então, quanto menos umidade, quanto mais redução, mais ele vai concentrando. E o tucupi amarelo, ele é bastante ácido, né? O sabor é muito intenso, é bem característico, mas uma característica dele muito forte, do amarelo principalmente, é que ele é muito ácido. O preto, ele continua sendo ácido, mas ganha isso que você falou, que é o defumado, por conta da redução. Então fica tanto tempo ali no fogo, né, reduzindo, que ele ganha o sabor defumado. Então é um sabor muito mais complexo. Tem muitas pessoas que realmente substituem o shoyu pelo tucupi preto, mas não é a mesma coisa, o sabor é completamente diferente, a cor só que se assemelha muito, mas tem que saber utilizar, né? Então, por exemplo, você deu o exemplo de uma salada, mas precisa ver o quanto você vai colocar, né? Então, sim. Por ser muito forte, com peixe também é muito legal, né? Principalmente o pastoso, para você fazer uma marinada, né? Com o peixe fica bem legal. Ele com porco também cai muito bem. Com porco, boa. Ele cai bastante bem com porco. Uma vez eu tive a experiência de conhecer o menu do Rueda, né? Tão famoso pelos seus porcos. E lá ele faz uma bochecha com tucupi negro, que é sensacional. E o tucupi, só para complementar, tanto o amarelo quanto o preto, é muito utilizado no Amazonas, né? No Pará. Então, a gente às vezes ouviu falar, né, pelo nome, mas não tem muito contato. Então, você pega de um fornecedor que traz do norte. Direto de lá. E eu já vi fornecedores que têm loja física em São Paulo, que vendem o tucupi congelado, né? Então, importam e mantêm ele congelado em saquinhos, assim. Então, é possível em casas, né, do norte, um pouco mais específicas, né? Porque é um produto um pouco mais não tão divulgado assim para o Brasil inteiro, né? Mas dá para encontrar. Esse tucupi preto tá envasado, né? Um tá numa garrafinha. Ele vai tipo de shoyu, uma garrafinha de shoyu. O outro vem tipo num potinho de geleia. Ele é um pouco mais pastoso mesmo, assim, ó. Acho que até no vídeo dá para ver mais ou menos. Dá pra ver. Parece aquele aceto reduzido, né? Isso. Assemelha-se bastante. Até legal. O gosto se eu for pegar, puxa bastante. Sim. Daí o próximo que a gente separou pra falar é o cumaru. Né? Que é uma semente do Amazonas também. Então, dá uma mostrada aí, Max, pra gente ver o cumaru. Aí, vou tentar colocar ele aqui assim pra vocês verem. Dá pra ver? Não sei se tá focando. Meninas. E dentro ele é marrom, ó. Legal. E o aroma dessa fava, né, que a gente chama de fava de cumaru, muita gente conhece como esqueci o nome. Tonka. Você deve saber. Fava tonka. E ela assim, acho que ela é a mais conhecida depois do tucupi, por devido a ela ter sido um dos nossos pilares, né? Quando começou a imigração dos portugueses para cá e tudo, o povo indígena tinha uma mania feia, né? Mas tinha uma cultura muito grande de usar ela, né? Mas os portugueses não quiseram passar para frente por a gente voltar àquele nosso assunto do preconceito, né? Sim. De achar que era para rituais, para cultos e visto como magia negra, né? A gente mesmo compra numa casa de umbanda. Mas ela é uma fava assim, aromática sensacional. Ela tem um aroma muito doce, né? A gente tinha no nosso cardápio um risoto de camarão com manteiga de cumaru.
A gente fazia uma manteiga com as zestes desse, para quem não sabe o que é zeste, são raspas de limão ou de alguma coisa, de cumaru, nessa manteiga, e a gente finalizava o risoto com essa manteiga. Meu, era um sabor assim, sensacional. A combinação dela, e a gente tinha pistache nesse prato também. Então a combinação dela com o pistache é uma coisa assim, esplêndida. Que legal. Palavra, esplêndida. Bom, o cumaru, como você disse, vem de uma fava, né? Então ele fica dentro de uma fava, ou seja, uma casca. Quando você quebra a casca, tá a semente, que é essa que o Max mostrou. E o cumaru, ele antes de ser usado na gastronomia, já era usada com fins medicinais. Então é ótimo. A fava dele, se faz um chá, que é utilizado até por pessoas que têm arritmia, sabe? Tem um efeito anti-inflamatório, então é ótimo. E por conta desse cheiro, né, que é tão característico, ele é chamado de baunilha brasileira também, então é cumaru, sim, tonka, verdade. né? E por conta de ser tão aromático assim, e um pouco até parecido, né, com a fava de baunilha, né? Daí começou a se chamar de baunilha brasileira. Cumaru é característico do Amazonas, e como o Max disse, a gente rala para usar, né, as raspas do cumaru. Então dá para fazer infusão, dá para você simplesmente fazer um prato e ralar o cumaru por cima, né? Como ele é mais durinho, não dá pra gente colocar pedaços muito grandes, e também ele é muito forte, né? Então a gente precisa dar uma raspadinha. E com sobremesa é muito bom, né? Então, para aromatizar leite, creme de leite, fazer creme inglês de cumaru, a manteiga que você falou, né? Como você faz? Você usa a raspa e mistura na manteiga. Isso, a gente deixa a manteiga amolecida, né? Vamos usar um termo mais comum. A gente deixa a manteiga amolecida, raspa ela na manteiga e depois mistura e volta para a geladeira, que ela vai gelar e virar manteiga normal, né? E até você falando de pratos salgados ou doces, a gente deu um exemplo de salgado, que foi o do risoto, e outro exemplo que a gente também tem lá no restaurante hoje, que a gente está tendo a Wiki, e a gente está tendo esse pudim de novo, é um pudim de cumaru. E a saída dele é muito boa, o pessoal acha sensacional. O aroma que ele traz no pudim e o pudim que é uma coisa tão nossa, né? Então que o brasileiro gosta. Ele tem eu acho que um aroma meio baunilha, meio castanha, meio amêndoa, uma fusão de tudo isso, só que muito forte. Né? O cheiro dele puxa muito amêndoa, né? Puxa muito amêndoa. Eu trabalhava no restaurante que a gente fazia um bolo de chocolate, sabe aqueles bem chocolatudos, assim, que você usa cacau e na massa também coloca chocolate em barra derretido, bastante manteiga, quase um brownie de tão úmido e pesado. E na ganache, que é chocolate mais creme de leite, a gente fazia uma infusão do cumaru no creme de leite, misturava o chocolate para fazer a ganache e regava por cima. E eram vendidas umas fatias gigantescas, assim, desse bolo, que a galera... A gente enchia a boca, né? A galera dividia, assim, porque era muito grande, mas era muito bom. Chocolate com cumaru é muito incrível. E aromatizar azeite também com cumaru é muito legal. Você falou da manteiga, que é uma puta ideia. E eu já fiz uma aromatização de azeite que você simplesmente pega o cumaru e quebra em pedaços com a faca mesmo, quebra em pedaços menores, dá uma leve aquecida, pode ser em frigideira, pode ser em forno, e quando ela tá bem quente, você joga dentro de um azeite, tampa e deixa lá no mínimo uma semana, que ele vai, com o tempo, pegando o aroma e o sabor do cumaru. E depois, para sobremesas como sorvete, algo feito com chocolate, ou até pratos, como você falou, que vão peixe, frutos do mar, super combina para você pegar o azeite e regar por cima. Então é bem legal, dá para usar o cumaru para aromatizar vários ingredientes e fazer várias receitas. Daí o próximo que a gente selecionou é a umburana. A umburana, Aline, ela é conhecida bastante como a prima irmã do cumaru, né? Muda bastante o formato, ó, vou botar de novo, bem blogueirinho. Ela se assemelha a um feijão amassado.
Aham. Parece um feijãozinho amassado. Legal. Ela também é muito utilizada para chás, para infusões e também para doces, salgados, porque exatamente para ela ter esse aroma bastante semelhante ao cumaru, né? Sim, a umburana também chamada de amburana, porque é o nome científico, o primeiro nome científico dela, então dá para chamar as duas formas. O uso dela é mais para aromatizar, então é mais para fazer infusão de algum líquido. Como que é infusão, né? Por exemplo, vou aromatizar um leite. Pego o leite, aqueço o leite, coloco o ingrediente lá, no caso a amburana. Quando começou a ferver, eu desligo e deixo tampado uns 5, 10 minutos e vai extrair todo o aroma, né? Então, é muito usado para aromatizar. E também a amburana é muito conhecida na aromatização de bebidas, e não só a semente, mas os destilados, quando eles ficam armazenados, né, em tonéis, em barris, a madeira da árvore da umburana é utilizada para guardar essas bebidas, por exemplo, cachaça, né, envelhecida em barril de umburana. Então, tanto a madeira quanto a semente tem essa característica bastante aromática. E vocês usam como no restaurante a umburana? Então, a gente usa bastante nessas infusões mesmo, sabe? Coalhada, a gente já fez coalhada com ela, já fez alguns doces, algo semelhante a isso. Da cachaça eu também descobri recentemente, fazendo pesquisas, até para o nosso vídeo mesmo, fui fazer algumas pesquisas e eu também vi da cachaça. Então, já tem ideias na cabeça já para próximas coisas. Legal. E na coalhada, primeiro você aromatiza e depois você coalha, é isso? Sim. Legal. E você usa ela ralada ou como que você faz? Então, quebro ela, tipo, dá uma macerada nela, vamos dizer assim, né, com a faca. Uhum. E a gente coloca lá e deixa infusionar, né? Então, por exemplo, para 1 litro você usa quantas sementes? Umas 4, 5, Aline, não mais que isso. Daí a próxima que a gente separou é a imbiriba. Então, a imbiriba também é um ingrediente, né, norte, nordeste, principalmente nordeste. E você tá com ela aí, Max? Tá de novo aqui, assim. Show. É uma sementinha também, né? Ela parece, também se assemelha a um feijão, né? Parece. Tomatinho. Uhum. Mas ela quebrada, aí dentro tem ela é uma casquinha, tá vendo? Lá dentro, ela é uma casquinha, aí dentro tem uma sementinha. Ela ela tem um aroma muito picante, um sabor e um aroma muito picante, né? Ela traz uma refrescância muito grande pro paladar. Ao meu ver, não sei se você concorda, mas quando você quebra, ela sobe um cheiro meio de eucalipto com hortelã, uma mistura assim, né? E a gente usou uma vez lá no restaurante. Hoje em dia a gente não usa, não tem no cardápio ela, mas a gente também fez coalhada com ela. Para uma wiki, uma coalhada de imbiriba com mel. Show de bola. Ficou bem legal. A imbiriba, ela tem essa picância, característica que você falou. Eu acho que ela combina muito, assim, extremamente por conta desse frescor, com receitas que levam também capim-limão, sabe? Sim. Outra coisa é que tem muita gente que usa a imbiriba no Nordeste como substituto da canela, por conta dessa leve picância que ela tem. Então, acho que uma dica legal da imbiriba é tudo que você usaria canela, aquelas combinações clássicas, né, de maçã, de banana, seriam legais. Os doces. Seria legal para usar a imbiriba. E ela também usa igual as outras sementes que a gente falou. Então, para você fazer infusão ou usar ela triturada, né? Ela é um pouquinho mais dura. Então, se você juntar uma quantidade triturada... eu nunca tentei ralar, Max. Eu sempre fiz infusão. Você consegue ralar? Não, eu nunca ralei também não, Aline. Eu quebro ela, porque ela é dura, a casca, mas ralar eu nunca ralei não.
E se ficar algum pedaço, passa na peneira depois, que tá tudo certo. Beleza. Sim. Próxima. Farinha d'água. Essa eu adoro. Eu também. E as pessoas não conhecem, né? Infelizmente, mas ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ela é bem granuladinha. Dá pra vou jogar aqui pra ver, ó. Uhum. Ela é um granulados grosseiros. A farinha d'água ela vem da puba, né? Quando a mandioca fica um tempinho lá descansando em água. Tempinho não, 6 dias, né? Descansando em água. E tempinho, não sei pra quem, mas tudo bem. Mas aí ela forma essa, que também é derivada da mandioca brava, né? E ela é muito utilizada para fazer farofa. A gente faz farofa lá no serviço. A farofa dela fica muito gostosa, muito crocante. Uhum. Ela dá para você fazer a mesma aplicação que eu fiz naquela suflada que eu fiz do sagu. Então, ela também dá, só que você tem que hidratar ela de uma forma trabalhando a massa. Uhum. E aí, quando você frita ela faz como se ela incha, faz como se fosse um bolinho, dá pra você encher ela bem. Que legal. É bem legal. E aí ela se assemelha a meio que um polvilho, quando você frita. Uhum. Ela fica parecendo um polvilho. E é isso, tipo, é muito usado para pessoas que estão de dieta, vamos dizer assim. E ela não, o teor de gordura dela é tipo quase 0. Uhum. E não tem glúten. Uma farinha super sequinha, né? E essa característica que ela tem de ser granulada torna ela mais crocante. Então, sim, às vezes é um ingrediente de crocância do prato que tem uma abertura para você colocar outros ingredientes que dão a base de sabor. Então, você acrescenta o sabor que você quer nela e ela dá a crocância. Então, eu acho o ingrediente super versátil. Ela chama farinha d'água por conta desse molho, né, que você falou. Então, pode ficar até 6, 7 dias dentro da água, porque assim a mandioca ela fica muito mais fácil de descascar, né? E uma coisa importante também é que durante esse molho na água, a mandioca dá uma fermentada, né? Sim. Porque ela fica ali imersa mesmo na água. Então, essa fermentação dá um sabor característico para a farinha d'água que tem um leve ácido, né? Ela tem uma acidezinha, assim. Então, muita gente... Pode falar. Tem muita gente que conhece ela como farinha cubana, né? Uhum. E para quem não sabe, cuba significa podre, né? Então, eles têm essa cultura de que achar que a mandioca apodrece para a gente conseguir tirar essa cuba, né? Sim, então, mas ela passa por não é isso. Fermentação, né? Então, não é que ela apodreceu. Então, depois do molho, ela fermentou, daí se retira a casca, que tá muito mais fácil de retirar a casca, né? Porque ela tá toda inchada, né? Toda úmida. Sim. Depois de tirar a casca, ela é moída. Depois de moída, ela é espremida para tirar o suco, né? Que esse caldo, ele é usado para fazer o tucupi depois, né? Com mais fermentação, enfim. E depois que você tirou toda a água, todo o suco, aí sim você passa na peneira e seca num tacho enorme, né? Eles chamam até de forno, mas chega a ser um equipamento, né? Porque é uma chapa de ferro gigantesca com lenha embaixo e você vai mexendo ali a farinha até ela secar completamente. Lindo de ver. Para quem não conhece, procure a ver essa produção, porque a produção dessas coisas artesanais, vamos dizer assim, é bonito de ver demais. É muito legal. E tem gente que não gosta por ela ser mais crocante, né? Por ela ser mais dura. Mas a questão é como você trabalha ela na hora de fazer o prato. Então, se você coloca alguns ingredientes que deixam ela um pouquinho mais úmida, por exemplo, alguma gordura, né? O tempo que você torra vai deixando ela um pouquinho mais crocante e fica mais fácil de quebrar na boca. Então, tem um jeito especial, né? De trabalhar
com essa farinha que pode ficar excelente, né? A característica dela é ser mais sequinha mesmo. Então pensa o que você vai colocar junto, né? Tem que ser, por exemplo, um ingrediente ali, uma carne que tem algum molho, ou algo um pouco mais gorduroso para compensar, né, o seco da farinha, da farofa, né? A gente tem um preparo dela que a gente puxa lá na manteiga. Então, quando você puxa lá na manteiga, você consegue quebrar um pouco dessa dureza dela, vamos dizer assim, e mesmo assim você consegue manter a crocância, né? Então é muito legal. Quando você puxa na manteiga, você traz todo o sabor da manteiga, né? Com o processo ela deixa de ser dura e passa a ser crocante. E crocante é uma coisa bacana para se ter no prato. É mais uma sensação ali que vai tornar um prato interessante, né? Total. E o próximo é o melaço de cana, ou melado, né? Tanto faz. Melado, sim. Eu trouxe o melado de cana também, aqui. Ele é vamos dizer que um mel de cana, aí é um paladar meu. Eu prefiro muito mais o melado para qualquer coisa do que o mel. Então tudo que você usaria mel, você usa o melado. Sim. Lá no restaurante a gente já utilizou manteiga de melado, a gente já fez. A gente já fez telha de melado com polvilho. Hoje em dia a gente já fez morangos deglaciados no melado para pôr em saladas, e N coisas, para fazer crosta de peixe, para fazer molho de tomate. Tem gente que usa açúcar mascavo, eu gosto de usar muito melado para fazer molho de tomate, para quebrar aquela acidez do molho de tomate. Ele é assim, para adoçar as coisas, para sobremesa. E acho que quando a gente eu e a Aline já trabalhamos juntos em um menu, né, Aline? E a gente usou esse melaço numa sobremesa que ficou assim, graças a Deus, as pessoas que nos contrataram gostaram bastante. Sim. E a gente fez uma composição de cupuaçu, melado e açaí, e ficou uma sobremesa assim, divina. Que foi a ideia do Max. Não, ficou aí ótimo. Eu falo que ficou divina, você falando que foi uma ideia minha, as pessoas vão achar que eu tô me achando demais. Não, gente, mas ficou bom. Não, mas ficou ótimo. Ficou ótima mesmo. O melado, eu acho que ele traz mais uma camada de sabor, né? Então, por exemplo, você falou de substituir o mel pelo melado. O mel, ele tem o doce dele, tem o sabor característico, mas o melado, ele tem um sabor mais complexo, né? Tipo, ele é doce, tem a mesma textura, basicamente, né? Do mel, só que ele tem um sabor ali mais defumado. Por quê? Qual que é o processo, né? De se fazer um melado? Primeiro é extraído o caldo da cana, então aquele que a gente vai na feira lá, né? Que moe a cana e extrai o caldo da cana. Esse caldo, ele é fervido. Então, ele tem que ficar ali num tempo, no tacho, vai fervendo para reduzir. Então, de novo, a redução, né? E vai reduzindo, ele vai ganhando a coloração do caramelado. Então, todo o açúcar que tem no caldo de cana, ele vai caramelizando. Esse processo é muito bonito de ver, assim. Então, ele vai esquentando gradativamente, começa num fogo mais forte, depois vai diminuindo. Ele tem que chegar em mais ou menos uns 110 graus. Então, quem tem termômetro, dá para fazer isso em casa, né? E quando tá começando a chegar perto da temperatura, você abaixa o fogo, deixa bem baixinho para você controlar a temperatura que ele tá chegando. Começa a ganhar aquele tom tostado, né? E uma coisa que começa a formar é uma espuma em cima, que o ideal é você escumar. Então pega uma escumadeira e vai tirando aquela espuma para deixar o melado mais limpo, né? E uma coisa importante para quem faz melado é controlar o pH. Aí é um pouquinho mais difícil para a gente, porque a gente não tem aquelas tirinhas que medem pH, né? Mas o pH tem que ser em torno de 4. Ou empresas menores fazem é controlar o pH do melado, ou acidificar com um pouquinho de suco de limão, ou deixar ele mais
alcalino com bicarbonato. Então tem esse controle aí, mas a gente que vai fazer em casa e vai consumir rapidamente, não precisa se atentar a esse nível de detalhe, né? Então é redução mesmo, importante escumar. E uma coisa importante que vai fazer durar mais, assim que você chegar em 110 graus, você coloca em um pote de vidro, né, esterilizado, então que você ferventou ali por pelo menos uns 20 minutos, o pote e a tampa, coloca o melado dentro, tampa, fecha bem, né, aperta bem a tampa e deixa ele esfriar de cabeça para baixo, que daí ele vai fechar hermeticamente. Aí pode durar 2 anos o pote fechado. A partir que você abre, aí você conta um mês. E eu acho que também o melado hoje está ganhando uma força muito grande devido ao nosso grande movimento de veganos hoje no mundo, vamos dizer assim. Então, as pessoas que são veganas, elas não comem o mel, então elas acabam substituindo o melaço no lugar do mel, né? E uma coisa que eu trouxe, aí a seleção do Max era essa, e eu trouxe uma coisa que eu achei interessante, que eu tinha aqui em casa, é o pequi, né? O pequi é uma fruta, só que hoje em dia ele também é vendido em conserva. Então, o pequi, também chamado de piqui, com i, ou amêndoa do espinho. Com aquele sotaquezinho gostoso de Goiás, né? Exato. É muito, né? Muito de Goiás. Para fazer aquela galinhada com piqui, o arroz de piqui. E o outro nome que eu falei é amêndoa de espinho, porque a amêndoa dele, então, o caroço dele, né? Ele é cheio de espinho dentro. Se você pega o piqui inteiro, primeiro você tira a casca, daí tá o fruto lá dentro. E se você quebrar para ver, a amêndoa é cheia de espinho. Então você pode até usar o fruto inteiro para aromatizar, só que você não pode morder, porque senão você pode machucar a boca, né, com esse espinho. Então esse aqui, por exemplo, que eu trouxe, ele já tá fora, né, da amêndoa dele. Ele já foi... Tá limpo, vamos dizer. Já tá limpo. Então já tá prontinho para usar. O problema da conserva é que você não tem o sabor totalmente natural, porque a conserva tem sal, tem vinagre, né? Então acaba influenciando um pouco no sabor. Mas é um jeito de a gente ter aqui, a gente é de São Paulo, de a gente ter acesso a um produto, né, de Goiás. Bom, tem algumas espécies de pequi, então tem um pequi que é desse tamanho, assim, grande, que é mais usado pela indústria, até para fazer esse tipo de conserva ou para extrair o óleo do pequi, que é muito benéfico à saúde. É cheio de ácido graxo insaturado, que faz muito bem pra gente. É cheio de carotenoide, que é anti-inflamatório, antioxidante, então é muito bom, né? E tem os menorzinhos, que é o que a gente conhece mais e que a gente faz os pratos. Então, quando a venda é no varejo, né? Venda de rua, em feira, enfim, em mercado, a gente encontra o pequi que é menorzinho, mais ou menos desse tamanho, que depois que você abre, você encontra a polpa e no meio a semente. Então, geralmente ele pode ser usado assim, ou você tem o trabalho de tirar a polpa, né, para tirar os espinhos, como foi vendido esse em conserva, ou você usa ele inteiro para aromatizar ali, por exemplo, você está fazendo o arroz, que é super típico de Goiás, né, fazer o arroz com pequi. Então, enquanto o arroz está cozinhando, o pequi está lá dentro, passando o sabor. Você pode até comer ele está inteiro, mas ou você tira com o garfo, para tomar cuidado com os espinhos, ou você vai roendo devagarzinho, aí você precisa ter um pouquinho mais de familiaridade, né, com o pequi para não se machucar, mas ele tem um sabor super forte, leve adocicado, você usa muito pouco para dar sabor, é o tipo dos ingredientes que ou você ama ou você odeia, que nem o coentro, por exemplo. Eu, da primeira vez que eu experimentei o pequi, eu já amei, porque eu adoro o ingrediente que é soco na boca, né, e ele é realmente forte, assim, só que é daqueles ingredientes que você precisa saber usar. Se você lotar de coentro, só tem gosto de coentro. Se você lotar de pequi, só tem gosto de pequi. Então, tem que saber dosar, né? E o pequi também, eu já tomei uma cachaça, eu e a cachaça, né? Eu tomei uma cachaça incrível de pequi. Você já tomou? Já. Nossa, é muito boa.
Você pega a cachaça, bota um pequi lá dentro, guarda um mês, pronto. Nossa, é deliciosa, é muito boa. Já viu picolé de pequi? Então, são coisas... Ele é realmente muito versátil. Eu nunca trabalhei com ele. Nunca trabalhei com ele, mas a gente conhece, né? Com frango, com peixe, com frutos do mar. Se você souber dosar e não esconder o sabor do resto, né, do prato, ele é bem legal de usar, assim. Eu acho que vale a pena. Acho que o vídeo que a gente está fazendo hoje, acho que é basicamente a intenção das pessoas conhecerem um pouco mais esse tipo de ingrediente que é nosso, que às vezes a gente não conhece, e por conta disso tem preconceito. Então, porque alguém falou que pequi, por exemplo, é muito forte, né, que é difícil de usar, daí você pronto, já não experimenta nada com pequi. Então é legal você ter a sua própria percepção e realmente experimentar e usar dessas coisas, né? Tipo, o Max trouxe aí pra gente um tucupi que ele tá bonitinho, envasado, né? Tem essa conserva que eu trouxe, então a gente tem acesso a esse tipo de coisa, então é legal de experimentar. Por exemplo, quando tá em conserva, eu falei que muda um pouco o sabor. Você pode deixar de molho na água, né? Quantas vezes forem necessárias. Então deixa de molho, escorre, deixa de molho, escorre, até ficar mais... Até tirar a conserva. Então é legal da gente experimentar, né? E Max, queria agradecer muito de você ter topado fazer o vídeo comigo. Eu que esse assunto é super interessante. Você, através do seu trabalho no Sena, acho que você contribui muito com esse trabalho de fazer as pessoas experimentarem, terem mais contato. Eu acho isso muito importante. Obrigada mesmo. Muito. Eu até trouxe, conversando com um amigo, e aquele também ele tem formação em cozinha brasileira. E eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo porque é curioso, ou muito porque estuda também a nossa profissão. Então tem o nome de 2 autores e livros que eu acho que é bem legal a gente deixar aqui. Depois eu até te passo para você deixar marcadinho aí. O Gilberto Freire, com a teoria do açúcar, que fala muito sobre essa romantização da antiga época dos nossos ingredientes, né? E um outro é do Câmara Cascudo, que é a história eu acho que é a história da... Deixa eu ver. A história da alimentação do Brasil. É um livro imenso, né? Uhum. A gente sabe que é um livro bastante grande, mas é um livro muito legal para consulta. Então a gente que está estudando, a gente que vive estudando, né? As pessoas acham que gastronomia é só cozinhar, mas não é. A gente vive estudando até para criar cardápio, para criar outras coisas para vocês comerem. E é um ótimo livro para consulta, para procurar, para entender a história do nosso país, o quanto a gastronomia está presente desde o início na construção do nosso país, né? Então, procure esses 2 livros se você tiver interesse, e é muito legal. Traz muito legal. Conhecimento, e conhecimento que nunca é demais. É isso mesmo. E eu tenho um aqui também que não tem esses ingredientes que você falou, mas esse é muito massa, é um pouquinho grande também, mas chama mas a gente gosta. O Grande Livro dos Ingredientes. Que nem você falou, a gastronomia ela conta a história, né? Da região, do país. Então, eu acho que a gente sofreu, acho não, certeza, a gente sofreu muita influência. Então, a gente foi um país colonizado por muitos anos, e eu acho que um resquício disso, que ainda existe, é que a gente às vezes valoriza muito mais um ingrediente de outro país que foi trazido, né, do que o nosso. Então, que o nosso é mais exportado e mais caro pra gente do que, né, os importados são para nós, né? Que é o caso do cumaru. O cumaru, por exemplo, quanto você paga num cumaru? E você compra como tonka, né? Em cada fava, mas assim, porque achei um preço bom, mas tem lugares que é bem mais caro. É muito caro, tem marcas famosas aí, marcas, né, que a gente importa, que vende só como tonka. É caríssimo, caríssimo. É uma coisa nossa, né? Então, eu acho que esse vídeo tem essa importância, assim. Eu acho que a gente, por favor, nos ajude a divulgar, compartilhar. Então, vou deixar todos os dados aí do perfil do Max, do restaurante que ele trabalha, se vocês puderem, quando tudo voltar ao normal. Vocês estão fazendo entrega também, né? Delivery também. Sim, muito legal.
E esses E ingredientes... essa hora é aquela hora de nos ajudar. Sempre ajudando um ao outro, aos negócios pequenos, porque tá bem difícil para todo mundo. Compartilhe o vídeo, siga as nossas páginas, e para esse tipo de informação cada vez alcançar mais pessoas e o preconceito ser cada vez menor, né? Até, se Deus quiser, sumir. Sim. Beleza, Max. Muito obrigada. Foi ótimo. Ver de novo você, essa carinha. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Foi muito bom. Foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo. Sabe o quanto você é importante para minha formação. E rasgar a seda aqui nunca é demais. Estou muito feliz por ter tido você como minha professora. E é isso. Tipo, muitas coisas aprendi com você e continuo aprendendo cada dia mais. E me sinto muito feliz por ter sido seu aluno e hoje ser muito seu amigo. Legal. Obrigada, Max. A admiração é recíproca. Eu acho você massa demais e muito bom no que você faz. E agradeço pelo trabalho que você faz pela gastronomia brasileira. Obrigadão. Obrigado. Um beijo. Pessoal, então, como a gente estava conversando no vídeo com a Aline, vou fazer para vocês aqui uma tapioca suflada, tá? Ela é feita com sagu, como eu já tinha comentado com vocês. A gente coloca um pouquinho de sagu na panela e um pouquinho de água. Tá? Aí aqui no fogo vocês vão colocar ele no fogo e deixar ele cozir. Aí vocês vão ver que ele começa a soltar essa goma que vai segurar as bolinhas para quando você fritar ele. Aí chegando naquele ponto, vocês vão pensar ele numa assadeira untada ou com papel filme, tá vendo? As bolinhas vocês vão notar que elas ficaram um pouco mais transparentes em volta, tá? Aí vocês vão cortar tipo uma chipzinha. Bom, pessoal, aí eu peguei aquele, coloquei no óleo quente para aquecer, e ele virou essa tuilezinha. Fica crocante, ó. E é bem gostosinho, pra decorar prato. Aê! Ficou ótimo, Max. As cortes, com as dificuldades, diferenças, mas deu tudo certo.